É, já? Então, tá bom. Então, meu nome é Romualdo Eleutério, estou no mestrado aqui, né? E sou o segundo ano de mestrado. O tema do meu projeto é caracterização da variável cataclismo e aquário de raio-x, e estou sendo orientado pelo professor Raimundo Lopes. Então, eu começo iniciando com a minha situação acadêmica, né? Onde eu cursei essas disciplinas no primeiro e segundo semestre. É, Fiz o exame de proficiência que foi realizado em 19 de maio de 2022 e obtive a situação de aprovado e participei desses eventos aos quais vocês podem ver. Então, eu vou introduzir, começando a falar sobre o que são variáveis cataclísmicas, né? Então, são sistemas binários próximos, formados por uma anã branca e uma estrela pós ou próxima da sequência principal, que porventura rompeu o lóbulo de Roche. E aí vai se dar aí a acreção nesse sistema, onde uma das componentes é uma anã branca, né? Que é conhecido como a primária do sistema. Esses sistemas são tão próximos que o período orbital varia aí de 1,3 a 10 horas. Há algumas maneiras de a gente classificar esses sistemas, como a variação na curva de luz, ou pelo menos a taxa da acreção, mas talvez uma maneira mais segura seja pela intensidade do campo magnético. Então, elas vão se dividir aí em duas classes, né, que se dividem em mais outras subclasses, aquelas que têm forte campo e aquelas que têm um campo magnético moderado, com esse limite aí sendo de 10 a 30 Gauss. Então, aquelas que têm um campo magnético fraco, relativamente fraco, elas se dividem, né, em novas anãs, novas clássicas, novas recorrentes e as novas likes. E aquelas que têm um campo magnético relativamente forte, elas vão se dividir em mais duas, que são as polares e as polares intermediárias. Então, aqui eu coloquei uma figura que ilustra essas três situações. Em um caso em que você tem um campo magnético relativamente baixo, você vai ter que a matéria não vai sofrer nenhuma resistência à acreção. E aí o que a gente vai observar é que pela conservação do momento angular, a matéria de cair na estrela ela vai formar um disco de acreção e aos poucos vai perdendo energia de rotação e se estabelecendo na superfície da anã branca. Em um caso extremo, você teria aí que a intensidade do campo magnético é tão forte a ponto de guiar a matéria que está vindo da secundária para os polos da anã branca. Chocando ela a uma certa altura da anã branca, aí elevando a temperatura do gás e emitindo eventualmente em raio-x. Em uma situação intermediária, a gente tem as que chamadas de polares intermediárias, né? Então, ela não vai ter um campo magnético tão intenso nem tão fraco, a ponto de não deixar formar um disco de acreção e nem a ponto de não mostrar tanta resistência à matéria em queda. O que vai acontecer é que vai formar um disco, mas esse disco vai ser truncado nas regiões mais internas. O disco não vai se estender até a superfície da anã branca. Então, eu já falei um pouco sobre a emissão de raio-x, né, no processo de acreção. Em primeira ordem, essa acreção ela vai ser ditada pelo potencial gravitacional da anã branca, onde a matéria em queda ela vai se chocar próxima na superfície a uma certa altura H, elevar a sua temperatura, e a gente vai observar aí, né, a luminosidade em raio-x e a emissão do gás, ele vai ser diretamente proporcional à densidade do gás emissor. Um mecanismo característico desse modo de emissão é o bremistalo térmico. Existem outros também, mas o mais importante nesse sistema é esse. Então, como a matéria está sendo acretada e ela está sendo colidida ali a uma certa altura da anã branca, o que a gente vai observar é que, como a emissividade é diretamente proporcional à densidade do gás emissor, em regiões mais próximas da superfície, a densidade vai ser maior, a temperatura vai ser menor, porque a emissividade vai aumentar. Então, o que a gente observa aqui, nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, para a gente ver, é um gráfico que relaciona a temperatura e densidade em função da altura de choque. Então, quanto menor for a altura de choque, maior vai ser a temperatura, menor vai ser a densidade, e o que a gente vai ver é um gradiente de temperatura, onde a gente vai ter uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa, e isso caracteriza o fenômeno conhecido como cooling flow, que é esperado para esses sistemas, um fluxo de resfriamento. Há outros modos de emissão. Os primeiros fótons produzidos eles podem interagir com a superfície da anã branca, onde eles podem encontrar elétrons quentes, né,
a altas velocidades, altas energias, e aí essa interação vai fazer com que o fóton ele não seja observado com a mesma energia de interação. Ele, porventura, pode sair com energia maior. Então, esse fenômeno aí, ele é descrito pelo efeito cômputo inverso, onde a gente vai ter o reprocessamento, né, ou seja, a reflexão dos raios-x primários produzidos. A interação de partículas carregadas também com o campo magnético, ela pode gerar a emissão dita não térmica. Também é descrita aí por um modelo de lei de potência, assim como o da reflexão pelo efeito cômputo inverso. Opa. Então, daqueles 3 modelos que eu mostrei para avaliar os cataclismos, tem um que é meio peculiar, ela não se encaixa mais em nenhum dos 3. Os resultados observados divergem um pouco do que é esperado. Então, esse é o alvo da nossa pesquisa, EIA-Qualy. Ela é uma variável cataclismo do tipo polar intermediária, foi determinado isso por Peterson. Ela tem um período orbital entre os mais longos conhecidos, tem uma magnitude aí que se espera que tenha uma magnitude do campo magnético na superfície de ordem de 10 a 6 de Gauss. O período de rotação da anã branca ela é uma das anãs brancas de maior velocidade rotacional, menor período de rotação, 33 segundos. A secundária é uma estrela de baixa massa, de aproximadamente 0,5 massas solares, tipo espectral K3 ou K4. Então, um trabalho feito por Choi e Kitaguchi em 2014, são 2 trabalhos distintos, né? Eles confirmaram uma luminosidade de acreção de ordem de 31 ex por segundo. O que não é esperado para esses sistemas, 2 ordens de magnitudes menores do que outros sistemas que foram observados desse tipo. O trabalho de Ito, Choi e Kitaguchi em 2014 mostraram uma temperatura relativamente baixa, uma temperatura de choque de aproximadamente 4,6 keV. Também não é esperado para sistemas desse tipo. As temperaturas observadas são de aproximadamente 22 keV. Então, é uma temperatura muito baixa para observar nesses sistemas. Terada, em 2018, utilizando observações do Suzaku, ele levantou a hipótese de que o sistema ele também poderia acelerar partículas carregadas em um modo semelhante às estrelas de nêutrons, né? Levantando a hipótese de que o sistema teria uma emissão dita não térmica, né? E mais os trabalhos de Kitaguchi, em 2014, eles utilizaram observações em conjunto do Swift e no STAR. Eles conseguiram modelar um modelo de emissão térmica no sistema, mas eles não firmaram a confirmação dessa hipótese, porque um outro modelo de 4 temperaturas térmico também reproduziu o mesmo resultado estatístico. Então, dito isso, existem algumas questões em aberto sobre esse sistema, né? Como, por exemplo, a localização da fonte primária de raio-x, a temperatura do plasma produzido pela matéria em choque, né? A matéria em queda, e a existência ou não de um componente de emissão não térmica. Os trabalhos que mostraram que ela poderia emitir também raios-x não térmicos só possibilitaram como mecanismo de emissão a interação de partículas carregadas com o campo magnético e não pensaram que poderia ser através do efeito cômputo inverso pela reflexão. Então, não dá para ver, né? Mas o objetivo das pesquisas a gente vai adicionar novas informações, estamos adicionando, sobre as 2 abordagens inéditas para o sistema. Uma é testar a hipótese do cooling flow, que também não foi feita até então, e avaliar a existência de um componente de emissão não térmica, e se esse componente é consistente com a hipótese de reflexão de raio-x primário no sistema. Então, a gente utilizou 3 observatórios para isso, o XMM Newton, o NuSTAR e o Swift. São 2 observações do NuSTAR. Seriam 4 observações são 2 observações do XMM Newton, 4 observações do NuSTAR e uma do Swift. Mas 3 observações do NuSTAR a gente não utilizou porque é relativo curto o tempo de exposição. E aí a gente utilizou aquela observação que vocês podem ver ali, ó,
juntamente com a observação do Swift, que foi feita simultaneamente. Então, a gente utilizou os dados desses dois telescópios em conjunto. Então, a redução de dados a gente utilizou, primeiro, para adquirir os dados, a gente utilizou o banco de dados do RISARC para baixar esses dados, que já eram públicos. Para redução de dados, a gente utilizou um software SAIS para reduzir os dados do XMM Newton e o RISOFT para os dados do NewStar e o Swift. Aqui, a aquisição dos produtos científicos foi automatizada, né, utilizando Python e Shell Script. E aqui eu coloco uma imagem do XMM Newton, com a imagem da fonte, né, onde aí eu destaco as regiões de integração de fótons da fonte e a região de integração de fótons de background. A gente utilizou para o NewStar as respectivas aberturas em arcos-segundos para conseguir o mesmo objetivo, né? Então, aqui eu mostro a curva de luz do XMM Newton através dos 5 instrumentos em raio-x das câmeras PN, MOS1, MOS2, EGS1 e EGS2, são espectrômetros de alta resolução. E aqui eu mostro a relação entre os fótons de background e os fótons da fonte, como dei um zoom para a gente perceber ali. A taxa de contagem de background é bem menor do que a taxa de contagem da fonte, para mostrar que a relação entre o flare observado na fonte e o background não tem relação, tanto por conta das baixas contagens, como pelo atraso na curva de luz, né? Descrito pela linha vertical. Aqui eu mostro um espectro de alta resolução dos EGS1 e 2, que destacam aí as linhas tipo heliônicas e hidrogenóides, né? Então, para análise espectral, a gente dividiu a curva de luz em estado de flare e em estado de quiescência da fonte, destacados em azul e em vermelho, porque a gente queria saber como estava variando a fonte espectralmente nesses dois estados aí, de flare e quiescência. Aqui eu mostro o espectro de alta resolução. Em vermelho é o espectro de flare da fonte em estado de alta, em azul é o de quiescência e em preto é o espectro integrado da observação inteira. Bem, a princípio a gente utilizou alguns modelos testes para tentar descrever os espectros da fonte, como modelos FAPS, que é um modelo de absorção fotoelétrica, o APEC e o VAPEC, o APEC é um modelo de emissão térmica de temperatura única. O VAPEC é uma variante, mas aí ela nos dá mais liberdade para mudar os parâmetros de abundância. O MKC Flow e o VMC Flow, que são sistemas modelos de fluxo de resfriamento. O VMC Flow também é uma variante do MKC Flow, que também permite mais liberdade para mudar os parâmetros de abundância. E um modelo de linha gaussiano para prever a emissão da linha de fluorescência de ferro, que ocorre em 6.4 keV e também é esperado para sistemas como esse. E os modelos não térmicos, Power Law e o Reflect, foram utilizados para testar a emissão não térmica do sistema. Modelos também de absorção complexa, o PC-FAPS é um modelo que não só leva em consideração a absorção interestelar, mas ele também leva a uma absorção local. O PWAB também é uma variante do PC-FAPS, mas enquanto o PC-FAPS ele muda o fluxo, a altura da linha, o PWB ele age na largura da linha. Então, os modelos melhores candidatos para descrever os espectros do XMM Newton foi um modelo com absorção simples, de 4 temperaturas. A gente colocou a linha gaussiana, mas esse modelo ele não mostrou a evidência de uma linha gaussiana, como vou mostrar nas conclusões. Um modelo de absorção simples com absorção complexa, mas um modelo de mais uma emissão térmica de 4 temperaturas também descreveu bem os dados. E o outro modelo de absorção, um modelo térmico com o VMC Flow, também tendo o Reflect, atuando sobre ele um modelo de absorção complexa e sobre todos eles um modelo de absorção simples. Também descreveu bem os dados.
Então, aqui estão os parâmetros de melhor que a gente obteve com esse modelo, o de 4 temperaturas e absorção simples. As temperaturas, a temperatura mais alta deu aproximadamente 4,7 keV. E aí eu mostro os valores que a gente obteve para os 3 estados da fonte. 3 estados não, os dois, né? Que é essência, flare e para o espectro integrado. Opa. Aqui é o espectro e o modelo. Ali eu destaco a relação entre o modelo e o observado para os espectros de alta resolução. Aqui eu mostro como é que está variando as abundâncias para os diferentes estados da fonte. E esse gráfico aqui eu mostro como está variando a normalização, que é uma medida de emissão, é um parâmetro que nos dá basicamente a medida de emissão do plasma em função da temperatura. Então, para esse modelo, a normalização está crescendo com a temperatura, e isso descreve o que é esperado, o cooling flow no sistema. O modelo de 4 temperaturas afetado por um componente de absorção complexa. Aqui está o gráfico dos espectros, assim como o anterior, mostra a mesma coisa, só que para esse modelo. As abundâncias agora, mas não saiu como o esperado para esse modelo, não explica. A temperatura mais alta, ela não se mostrou crescente também. E o outro modelo aqui, que é um modelo considerando a reflexão e o VMC Flow. E aqui. E agora os espectros com o Swift. Então, o Swift a gente ainda está em andamento, a análise espectral. E primeiro a gente conseguiu um bom ajuste com um modelo de temperatura, de 2 temperaturas térmicas, mais uma lei de potência. A linha gaussiana, o fluxo da linha gaussiana deu muito baixo, então não há evidências dessa linha. E aqui para um modelo de temperatura única, modelo térmico, com o MKC Flow. E aí, como a gente não observou essa linha, a gente tirou o modelo gaussiano. Esses são os parâmetros que a gente conseguiu. E aí os resultados parciais, né? O modelo térmico altamente fino, afetado por um componente de absorção, ele descreveu bem o contínuo, mas ele subestimou um pouco a linha do complexo de ferro em 6,7 keV. Como eu já falei, o espectro da linha de fluorescência, a linha de fluorescência de ferro, ela é observada em espectros desse tipo, mas a gente não observou esse recurso nesse sistema. E os modelos, considerando o fluxo de resfriamento puro, não descreveram os dados, mas quando a gente colocou um componente de reflexão e um componente de absorção complexa, atuando sobre o VMC Flow e o Reflect, a gente conseguiu um bom ajuste. E os modelos de melhor ajuste para o Swift e no STAR, eles não descreveram bem os espectros do XM Newton, mas isso ainda está em análise. Uma possível... Então, as perspectivas, né, da continuidade e a análise do XM Newton, e em conjunto com o Swift e no STAR, e dar continuidade aos estudos bibliográficos a respeito da fonte e a física das variáveis cataclísmicas, a escrita da dissertação e a defesa. Aqui tem as referências. E obrigado. Ok, obrigado. Romualdo. Jane, por favor, então, os comentários. Tá, obrigada, Cláudio. Parabéns, Romualdo. Um trabalho bem interessante. É uma física aí complicada, então, assim como o seu colega, é uma coisa bastante promissora aí, apesar de ser bem trabalhosa. Eu fiquei com dúvida, você mencionou várias vezes que o teu objeto tem uma luminosidade em raio-x baixa, uma temperatura baixa, mas é baixa com relação ao quê? Aos outros objetos da categoria? Era esperado que ela fosse mais brilhante em raio-x? Você poderia comentar um pouquinho? Sim, é comparado com os outros objetos da mesma categoria. Ela tem uma luminosidade baixa em raio-x. Eu vou passar aqui os slides que eu preparei aqui, um apêndice. Então, a luminosidade em raio-x do sistema ele vai depender tanto do potencial gravitacional da anã branca, como da altura
do raio de choque da matéria. Então, quanto maior for esse raio, menor vai ser essa luminosidade. Então, o que se espera para esse sistema é que ela realmente tenha uma altura de choque maior do que a esperada. E quando comparada com outros sistemas, ela mostra uma temperatura menor e uma luminosidade em raio-x menor do que a esperada para os outros sistemas. Entendi. Por causa desse tamanho da zona onde está sendo produzido, né, a emissão. Isso, é porque se você dá mais espaço para a matéria se encontrar com a anã branca, né, então você vai ter um maior potencial gravitacional, maior energia dissipada, então você vai ter uma luminosidade e uma temperatura maior dissipada aí, né? Ok, perfeito. Eu queria pedir para você voltar naquele slide que você compara no tempo, né, a curva de luz, comparando com o background. Eu fiquei um pouco surpresa com o background ali deslocado, mas também apresentando um pico. Passou. O que você explicaria? Porque eu imaginaria no tempo um background constante, né, se não tivesse nada influenciando ali a região. Mas aí você tem mais ou menos em 10.000 e 12.000 um aumento repentino do background. Qual que é a explicação? Bem, também esperaria um background constante, mas de fato o background ele é muito baixo quando comparado com os fótons da fonte. E esse atraso aí mostra que ele não tem uma relação. Então eu não saberia explicar por que ele varia também, né, junto com a curva de luz. Mas o que a gente entendeu é que como ele é baixo, ele pode ser... Tem alguns trabalhos que nem excluíram o background, nem fizeram a filtragem da curva de luz dos dados da fonte. A gente nota, inclusive, que na curva de cima da própria estrela, haja um aumento geral, né, nessa faixa, justamente que o background aumentou também. Então, eu fico imaginando se já não teve um pouco o flare que estava começando a acontecer, não afetou a observação como um todo, aumentando o background. Mas isso aí é coisa para discutir com calma, não para hoje. Tá bom, obrigado. Tá bom. Muito obrigada, parabéns de novo. Obrigado. E, gente, desculpa eu não poder continuar, mas eu só queria agradecer o convite e parabenizar todas as apresentações, fiquei bastante impressionada e parabenizo a todos vocês. Tchau, gente. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Fernando. Que nada, Jânio. Obrigado pela participação aqui, tá? Um abração. Outro. Tchau, tchau. Wagner. Bom, parabéns, Romualdo. Então, tenho uma pergunta direta e depois um comentário. Por que fisicamente, mostra algum gráfico de abundância aí que variou, né? Então, por que fisicamente a abundância varia entre um flare e a quiescência? Sim. Bem, essa mudança a gente não espera que seja uma mudança real. Apesar da companheira estar doando matéria, a gente poderia acreditar que no estado de flare ela doou matéria diferente, cuja composição química da matéria está diferente. Mas a gente não espera isso. Isso é evidente uma degenerescência entre temperatura, absorção e as abundâncias. Então, esses três parâmetros, eles brigam. Então, se é esperado que tenha essa mudança quando você olha para os espectros em diferentes estados de fontes, mas não é esperado que essa mudança seja tão significativa, né? Então, isso aí é esperado. E como você pode ver em preto ali, são as abundâncias para a observação completa. E aí você vê que elas estão ali intermediárias, né? Então, é uma coisa do ajuste, é uma coisa técnica. Entendi, porque eu fiquei um pouco confuso no meio. Tá bom. A outra coisa, num ajuste que você mostrou mais para o final, você pode ir lá, assim... pode ser isso aí. Aí que você fala das diferentes componentes, foi um pouco difícil de seguir. A minha sugestão, quando você for apresentar, talvez é você também mostrar um ajuste ruim, para a gente ter uma noção, olha, coloquei tal componente, aí tá péssimo o ajuste. Agora com essas duas, o ajuste está bem melhor. Aí até você mostrando uma coisa com um Q quadrado envolvido, que está ali na tabela, para esse ajuste final, se eu não me engano, né? Aí eu não sei se vocês chegaram a fazer esse tipo de gráfico, mas talvez ajude. Os modelos eles são modelados da seguinte maneira. A gente coloca, por exemplo, o IPEC, e aí vê como é que se sai. E vai adicionando novos componentes até que o ajuste
satisfatória. O menor que quadrado, É. né? Só que aí para apresentação é pouco tempo, então você Entendi. não pode estar. Você coloca os resultados. Que eu queria ver, Mais assim, visualmente significativos, um ruim, entendeu? Só pra eu Esse ver aqui que não esse é tá o tão bem bom. melhor. Visualmente esse aqui não tá tão bom. Aqui embaixo das energias você percebe que a linha ali do modelo ela subestima, né? Entendi. Mas tá bom. Parabéns, então. Senhor. Romualdo, parabéns aí pela apresentação. Só tenho uma dúvida aqui geral e uma outra também mais técnica. Quando você falou lá na frente, logo no teu primeiro slide, né, que esses sistemas, então, uma anã branca mais uma sequência principal ou próxima da sequência principal, o que você considera como sendo próximo da sequência principal? Já é evoluída, né? Então ela já deu tempo suficiente para ela romper seu lóbulo de Roche. E aí eu dou matéria para a estrela secundária. Próximo da sequência principal é que já saiu da sequência principal. É esse, nesse Enganei. sentido? Desculpa. Ok, tá. Que o próximo também poderia ser antes da sequência principal, por isso que eu fiquei... O próximo é que ela ainda não Aham. saiu. Então ela tá Ok. ali, mas ainda não saiu, né? Tá. Não. Eu não sei responder se seria um subgigante. Mas no seu caso, como você trabalha com simbióticas, já são gigantes, né? Mas não é o caso. Não. A gigante vermelha, né? Pode ser uma transição ali, no meio do caminho, né? Enfim. Não, e só uma coisinha, o Wagner aliás, a Jane já tinha perguntado uma dúvida que eu tinha, que era a questão do flare ali no background, mas só entender um pouquinho a tua metodologia, que eu não entendi quando você falou ali que vocês vão fazer ou fizeram uma aquisição de dados automatizada. Não, é a redução dos dados. Se eu coloquei lá, foi porque errei. Deixa eu ver. Ali. Não, mais Aqui? um. Aqui. Aquisição dos produtos científicos foram não. automatizados. Eu fiquei na Aqui, dúvida essa é uma vírgula, não sei. Mas aqui a aquisição foi com o banco de dados do RISAC. Mas aqui eu estava falando sobre a redução dos dados. Tá, ok. Que aí a gente utilizou linguagem Python e Shell para reduzir o nosso tempo, né? E também os erros grosseiros que a gente pode cometer durante a redução dos dados. Ok. Tá bom, então. Muito obrigado, parabéns, Romualdo. Obrigado.